Olá, meu nome é Lucas, sou aluno de pós-graduação do Instituto de Computação da Unicamp. Nesse vídeo eu vou apresentar alguns aspectos de gestão de dados em astronomia. Bom, primeiro eu vou apresentar um tópico de gestão de dados em astronomia, depois eu vou dizer quais situações de pesquisa esse tópico se encaixa, quais são as áreas da computação em que esse tópico está diretamente ligado, quais são os desafios a serem resolvidos neste tópico e quais são as contribuições adquiridas através de soluções para esses desafios. Bom, o tópico há um avanço tecnológico de telescópios e esse avanço levou a um crescimento do volume de dados disponíveis para os astrônomos. Esses dados são desde imagens, dados vetoriais, enfim, todos os tipos de dados que são factíveis para pesquisa em astronomia. Situações de pesquisa. Aqui eu coloquei algumas situações de pesquisa em astronomia, por exemplo, a necessidade de você classificar as galáxias, se elas giram em sentido horário ou anti-horário, visualizações de imagens do universo, eu quero descobrir novos objetos nessas imagens, descobertas de novos objetos astronômicos nessas imagens, observações de fenômenos astronômicos, como por exemplo os fenômenos de microlente gravitacional, como eu vou realizar uma observação eficiente desses fenômenos, e tudo isso que a gente quer é fazer descobertas científicas em astronomia. Bom, quais são as áreas da computação que estão diretamente ligadas a este tópico? Banco de dados, como eu vou armazenar esse grande volume de dados e como eu vou recuperar esses dados de maneira eficiente. Visão computacional, como eu vou fazer descobertas de novos objetos astronômicos, por exemplo, em imagens. Arquitetura de computadores, como eu vou organizar o meu computador, processadores, armazenamento de maneira eficiente ao tratar esse grande volume de dados. E as redes de computadores, isso no que diz respeito ao tráfego de dados entre o telescópio e, por exemplo, a minha estação de trabalho, onde eu vou trabalhar sobre esses dados, fazer experimentos sobre esses dados. Bom, quais são os desafios a serem resolvidos? Primeiro aqui, eu tinha citado, situação de pesquisa, classificações de galáxias. Foi desenvolvido um jogo, esse Galaxy Zoo. Esse Galaxy Zoo, ele disponibilizou para a comunidade imagens do universo, e o que a comunidade fazia era tentar classificar essas galáxias, se elas giraram no sentido horário ou anti-horário, né? O segundo desafio foi essas duas plataformas online, que é o telescópio global e o Google Sky. Essas ferramentas disponibilizaram para os usuários imagens digitais do universo, e o pessoal, a comunidade, tentava fazer descobertas de novos objetos astronômicos pelas imagens. Esse terceiro desafio era o Artemis. Ele coletava ocorrências de fenômenos de microlente gravitacional em astronomia, e daí produzia um grande volume de dados referentes a essa ocorrência desses fenômenos, e a solução era propor um escalonamento de observação desse fenômeno microlente gravitacional, de maneira que eu conseguisse observar os fenômenos mais promissores para fazer descobertas científicas em astronomia. Bom, soluções para os desafios e quais são as contribuições adquiridas com isso. Ao classificar as galáxias, nós percebemos que a comunidade está junto, trabalhando efetivamente em pesquisa científica em astronomia. Então, os jogadores fizeram as classificações das galáxias, giraram sentido horário ou anti-horário, e contribuíram para a astronomia através disso. Bom, com as visualizações de imagens do universo, isso transformou a astronomia em ciência observacional, que era os astrônomos observavam os dados coletados, e uma ciência digital e computacional. Foram disponibilizados para a comunidade essas imagens, e a comunidade tenta descobrir novos objetos astronômicos através dessas imagens. E observação de fenômenos astronômicos. Nós conseguimos, através de escalonamentos, propor melhores observações de fenômenos de microlente gravitacional, a fim de maximizar a descoberta científica e a astronomia. Bom, essas foram algumas referências que eu utilizei durante esse vídeo. Obrigado.